Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem aí em casa e que estejam preparados para uma história. A história que eu tenho hoje para vocês é um conto tradicional de um país que fica muito, muito longe daqui. Chama-se Birmânia. E esta história chama-se Kikriki. Foi escrita por Marisa Nunes. E esta história é sobre um pintainho muito, muito pequenino, chamado Kikriki, que, tal como todos os outros pintainhos, nasceu de dentro de um ovinho. Mas um ovinho que foi chocado com muito, muito amor pela mamã galinha. A mamã galinha adorava aconchegar o seu ovinho nas suas penas e ficar ali a aquecê-lo e a imaginar como é que seria o seu pintainho, como é que ele vai ser quando crescer, quando nascer. Um dia, a mamã galinha estava com aqueles seus pensamentos quando de repente começou a ouvir um barulho. De repente surgiu um biquinho que tentava furar o ovinho e vir cá para fora. E esse biquinho começou a fazer cada vez mais força e de repente, saiu uma asinha. E depois, outra asinha. E depois saiu uma patinha e outra patinha e o patinho foi-se mexendo e saiu cá para fora. E foi assim que nasceu o Kikriki. O Kikriki era um pintainho muito brincalhão. Adorava brincar com os tachos e as panelas da mamã. Adorava fazer malabarismos, representar pecinhas de teatro, jogar à bola, ouvir música e dançar. Mas o que ele gostava mesmo era de montar em cima do seu malvado gato pelado e sair pelo mundo fora. Sem sair de casa, claro. Quem também era muito, muito feliz era a mamã galinha. A mamã galinha adorava brincar com o seu filho Kikriki. Adorava andar com ele às cavalitas, ler-lhe histórias, atirá-lo ao ar. Mas o que ela gostava mesmo era dos beijinhos e dos abraços do seu Kikriki. Kikriki era um pintainho muito feliz, mas era também um pintainho muito guloso. Então um dia o Kikriki pediu à sua mamã que lhe fizesse um bolo. E a mamã olhou para ele e disse-lhe: "Muito bem, Kikriki, eu vou fazer um bolo delicioso. Mas para isso precisamos ir buscar lenha para acender o forno." Eu vou, mamã, eu já sou crescido, dizia o Kikriki. Pensou a mamã. Kikriki, podes ir, mas tem cuidado com o gato pelado. Olha que ele mia 3 vezes por cada bocado. O gato pelado, é verdade. O gato pelado era dos animais mais perigosos da floresta, procurado por toda a gente. Era pior do que o ganso, pior do que a raposa, pior do que a própria águia. O gato pelado era muito malvado. Mas o Kikriki queria tanto aquele bolinho delicioso da mamã que decidiu, mesmo assim, ir para a floresta e ir apanhar todos os pauzinhos que encontrasse. E ele andava sossegadinho a apanhar com o seu biquinho todos os pauzinhos para levar para a mamã. Até que de repente o Kikriki começou a ouvir uma voz que se aproximava e era assim: miau, miau, miau. O Kikriki
sabia muito bem a quem é que pertencia aquela voz. Então o Kikiriki começou a tremer de medo e olhou para o lado. E quando ele olhou para o lado, ele viu que era o enorme gato pelado que estava ali, bem juntinho a si. Então o Kikiriki, muito assustado, disse-lhe: "Não me comas, gato pelado. Eu sou pequenino. A mamã vai fazer um bolo e eu tenho de levar lenha para acender o forno." Disse o gato pelado. "Pois, se não queres que te coma, terás que me dar metade desse bolo." O Kikiriki nem ouviu mais nada. Pegou em todos os pauzinhos que conseguiu e correu para casa. Quando chegou junto da sua mamã, o Kikiriki contou-lhe tudo o que se tinha passado e chorava de medo. A mamã, para o consolar, disse-lhe então: "Não te preocupes, Kikiriki. Faremos um bolo muito grande para ti e para o gato pelado." E assim fizeram. A mamãe galinha e o Kikiriki foram para a cozinha e começaram então a bater os ovos, a peneirar a farinha, acrescentaram açúcar para o bolo ficar bem docinho e fizeram um bolo enorme. O Kikiriki estava ansioso para ver aquele bolo, quando de repente lhe começou a chegar um cheirinho ao bolo acabadinho de cozer no forno. O Kikiriki não resistiu. Aproximou-se do bolo e tirou um pedacinho do bolo. Que delícia! O Kikiriki não aguentou. Chegou junto do bolo e começou: "Picotá, picoti, picotá, picoti. Ai, que delícia!" dizia o Kikiriki e continuava: "Picotá, picoti, picotá, picoti, picotá, picoti, picotá, picoti, picotá, picoti." De repente, quando a mamã galinha percebeu, já não restava nada do bolo. E a mamã galinha zangou-se muito a sério com o Kikiriki e disse-lhe: "Que fostes tu fazer, Kikiriki? Comestes o bolo todo. Vai chegar o gato pelado e vai comer-te num só bocado." Estava a mamã galinha e o Kikiriki muito preocupados quando de repente ouviram um barulho na porta. Era a porta a abrir. Era o gato pelado que vinha buscar a sua metade do bolo. A mamã galinha, coitada, muito assustada, pegou no seu filhote e foram se esconder dentro de um pote de barro. Mas o Kikiriki estava tão assustado, não conseguia parar de piar dentro do pote. Então, nesse momento, ouviram uma voz que dizia: "Miau! Sou o gato pelado. Estou a ouvir um pintainho e vou comê-lo num só bocado." Ai, a mamã galinha tapou o bico do Kirikiki, mas o coitado tremia tanto dentro do pote que o pote começou a balançar de um lado para o outro, até que de repente, pela segunda vez, ouviram aquela voz, mas agora a voz estava ainda mais próxima e a voz dizia: "Miau! Sou o gato pelado, cheira-me a pintainho e vou comer num só bocado." Ai, o Kikiriki, com o bico tapado, estava cheio de medo. A mamã galinha abraçou-se então muito ao seu filhote. Mas, pela terceira vez, ouviram aquela voz que estava ainda mais próxima. Agora estava mesmo por cima do pote. E a voz dizia: "Miau! Sou o gato pelado. Estou a ver um pintainho e vou comê-lo num só bocado." Ai, nesse momento, o gato pelado meteu a pata dentro do pote para tentar apanhar
o pintainho. Mas o pintainho, coitadinho, que estava lá dentro, aflito, sem conseguir respirar, de repente espirrou com tanta força que partiu o pote em 1000 pedaços e os pedaços foram cair todos em cima do gato pelado. O gato pelado, que não sabia o que lhe estava a acontecer, pensou que era a casa que lhe estava a cair em cima. Então, muito assustado, com um dente partido e um olho maltratado, o gato pelado saiu dali a correr, a gritar: "Vou daqui disparado, que ainda me esmaga o telhado", dizia o gato pelado. E assim foi. O gato fugiu, assustado. E o que é certo é que até hoje ninguém sabe o que aconteceu ao gato pelado. E foi assim que a mamã galinha e o Kikiriki se livraram daquele malvado gato. Então, para celebrar, a mamã galinha fez outro bolo para lanchar. Só que agora o Kikiriki já sabia que não podia comer o bolo todo sozinho. Então, dividiu o bolo em 2 partes. E picotá, picoti, picotá, picoti, metade para a mamã, metade para o Kikiriki. E Vitória, Vitória, acabou-se a história. Espero que tenham gostado desta história do Kikiriki. Foi assim que ele e a mamã conseguiram dar um valente susto ao gato pelado. E é assim também que eu me despeço de vocês. Mas antes gostava de vos deixar um desafio. Que tal correrem para a cozinha com as vossas mamãs e prepararem um bolo delicioso, o vosso bolo preferido? Depois partilhem comigo, mandem-me as fotografias para eu saber qual é que é o vosso bolo preferido lá em casa. Combinado? Beijinhos e fiquem em casa.